Bem-vindo ao canal da Capital Global. Hoje eu vou conversar com você sobre alguns dos erros mais caros, em alguns casos até bem engraçados, que foram cometidos por grandes empresas e empreendedores no geral. Como eu gosto de pensar, é ótimo quando nós erramos, porque essa é uma forma de nós aprendermos a melhorar, aprendermos com os nossos próprios erros. Mas é ainda melhor quando nós não precisamos errar e nós conseguimos aprender com os erros dos outros, porque isso acelera o nosso processo de crescer como empresário, como empreendedor. Chegar a um ponto bom de sucesso sem necessariamente precisar ter errado, mas para isso nós precisamos ter a humildade de aprender com o erro dos outros. Então, é por isso que eu decidi gravar esse vídeo, para que nós conseguimos tirar algumas lições daqui para os nossos próprios negócios, para as nossas próprias estratégias de internacionalização. Então, se prepare porque você vai sair desse vídeo com alguns aprendizados e também se sentindo muito melhor sobre qualquer deslize que eventualmente você já tenha cometido no seu próprio negócio. E talvez você ache um pouco engraçado essas histórias, você vai se divertir também. E o primeiro erro que eu gostaria de trazer aqui, talvez um das maiores da história do mundo dos negócios, aconteceu lá em 1999, quando uma empresa chamada Excite, que é um portal de internet, eu nem sei se existe até os dias de hoje, só que na época essa empresa era a segunda maior plataforma de busca de toda a internet, lá em 1999. E aí ela teve a chance de comprar uma empresa na época bem menor do que ela, que se chamava Google, por apenas $1.600.000. Sim, isso mesmo. Larry Page, que é um dos fundadores do Google, queria vender o seu mecanismo de busca para a Excite por a bagatela de $1,6 milhões, o preço de um apartamento em uma grande cidade dos Estados Unidos. E sabe por que ele queria vender? Voltar aos seus estudos de doutorado em Stanford. E ele não queria, portanto, continuar o projeto da Google. Aí ele olhou para a Excite e imaginou que o algoritmo que ele tinha poderia ser útil para eles lá na Excite, poderia aumentar a receita da empresa em milhões, por conta do mecanismo de buscas deles, que era bastante rápido. Ele fez a proposta achando que eles iam aceitar na hora. Só que a gerência da Excite, depois de analisar, rejeitou, e o motivo dado foi justamente dizer que o algoritmo da Google era rápido demais. Isso mesmo, eles não queriam algo tão rápido, porque, na perspectiva deles, eles achavam que isso faria com que as pessoas, encontrando rapidamente o que elas buscavam na internet, nos portais, na Excite, elas passariam menos tempo navegando no portal, consequentemente menos tempo expostas à publicidade que eles vinculavam lá, e aí a Excite acabaria diminuindo as receitas publicitárias. Ou seja, eles preferiam a ineficiência da plataforma para que as pessoas ficassem mais tempo navegando por lá, porque eles achavam que essa era uma maneira de eles conseguirem aumentar a receita deles. E honestamente, até aí, eu não acho que nós estejamos diante de um grande problema. Você, na qualidade de dono de um portal, pode até achar que a ineficiência é uma boa estratégia para manter as pessoas dentro da plataforma, ainda mais naquela época. Porém, se é algo que tem um potencial de superar a sua empresa e de se tornar um concorrente melhor, e a pessoa está querendo te vender por uma bagatela, você deveria, na minha opinião, comprar, nem que fosse para enterrar aquela tecnologia e tirá-la do mercado. Isso é algo que nós vemos acontecer no mercado de tecnologia nos dias de hoje. Às vezes você tem lá uma startup inovadora que vai causar disrupção em determinado mercado, porém o seu concorrente aparece com uma outra solução, por um outro viés que eventualmente vai tornar aquela solução que você tem trabalhado algo menos interessante, já que já se tem uma concorrência. Então, o que muitos empreendedores, fundos de investimento fazem é comprar o concorrente para enterrar, explora comercialmente aquela empresa que já está mais próxima da iminência de fazer e daqui a pouco você ressurge com um concorrente. Se fosse nos dias de hoje, provavelmente essa teria sido a postura a ser indicada, porque hoje nós já temos mais conhecimento sobre a internet e nós sabemos, primeiro, que se manter ineficiente para aumentar a receita publicitária é algo que não funciona,
Afinal, as pessoas não têm mais a paciência que se tinha até então e tem muito mais concorrência. Segundo que essa prática de comprar para enterrar é algo que já se tornou mais usual. Agora, é muito fácil olhar para o retrovisor e falar que foi uma estratégia errada. Então talvez você fale, Guilherme, assim fica fácil. Sim, é exatamente isso que nós estamos nos propondo a fazer nesse vídeo, uma análise pelo retrovisor. Naquelas circunstâncias era difícil de olhar. Que bom que hoje não é, que bom que hoje nós conseguimos refletir sobre isso. E eu acho que a gente pode concordar que foi um erro monumental da Excite não ter comprado o Google em 99 por aquela bagatela. Não por acaso que eles nunca se recuperaram totalmente depois que veio a crise para a empresa, que acabou falindo lá por volta de 2001, entrando num ciclo de queda atrás de queda, até quebrar. Ao passo que o Google, bem, todo mundo já sabe onde que o Google está hoje, você deve usá-lo todos os dias. Dito isso, vamos à segunda história de fracasso, de erros empresariais que custaram bilhões. E esse foi cometido por uma marca de roupa de yogas de luxo, que se chama Lululemon. Em 2013, eles enfrentaram um grande problema de relações públicas, quando um lote das suas calças de yoga se mostrou, digamos, transparente demais. Isso mesmo, as calças ficaram tão transparentes que começaram a gerar uma polêmica entre as pessoas que compraram, pediram dinheiro de volta. E o problema afetou 17% das calças vendidas naquele ano e custou para a empresa entre 12 e 17 milhões de dólares. Pensa que erro grotesco que eles acabaram cometendo. Afinal, todas as calças que foram fabricadas com esses defeitos que não haviam sido vendidas ainda precisaram ser descartadas, e como se não bastasse o erro da fabricação, o Chip Wilson, que era o fundador da Lululemon, conseguiu colocar lenha na fogueira para transformar tudo isso em uma polêmica. Em uma entrevista na Bloomberg Television, ele afirmou que o problema não estava nas calças, mas sim no corpo das mulheres que usavam. E ele falou que o atrito nas coxas, em uma tradução talvez meio ruim aqui, era esse o motivo pelo qual as calças ficavam transparentes. Eu acho que eu não preciso nem dizer que isso aí causou uma enorme de uma polêmica. E embora ele tenha depois ido até as redes sociais pedir desculpas, o fato é que isso aí tudo foi, no mínimo, bastante decepcionante para as clientes dele, e o resultado, é claro, foi o de que ele acabou, o Chip, o CEO, o fundador da empresa, tendo de deixar a presidência dela. E por sorte, a Lululemon continuou operando, conseguiu se recuperar. E esses são apenas alguns exemplos de como até mesmo as maiores empresas podem cometer erros gigantescos. Exemplos estes que, pelo menos, servem de aprendizados, lições valiosas sobre negócios, estratégias e, claro, o que não se deve fazer na sua empresa. E se você está gostando desse tipo de conteúdo, bom, tem vários outros casos ainda para compartilhar, mas antes eu preciso te lembrar, não esquece de deixar um comentário aí se você tiver alguma sugestão de algum outro caso que não tenha sido falado até então. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever e ativar o botão das notificações também. Agora, voltando à nossa lista dos grandes erros cometidos por empresas, o próximo a falar é o da Frito-Lay, que se você não conhece, essa é a empresa que tem marcas como Ruffles e Doritos. E em 1998, ela lançou os Whole Chips, que eram versões sem gordura dessas marcas mais populares, da Ruffles, Doritos, por exemplo. E sabe qual que era o grande diferencial? É que elas eram feitas com um substituto de gordura chamado olestra. Só que tinha um problema aqui. Quando as pessoas comiam muitos desses chips, bem, esse olestra agia como um laxante. E no início as vendas tinham explodido, afinal era sem gordura. Os Whole Chips se tornaram um dos salgadinhos mais vendidos nos Estados Unidos no ano que ele foi lançado, em 98. Só que depois que os consumidores começaram a perceber esses efeitos colaterais, digamos, nada agradáveis,
as vendas começaram a despencar. E para piorar, a FDA, que é a Anvisa americana, obrigou a empresa a colocar uma advertência nas suas embalagens informando que esse produto poderia causar fezes soltas. Certamente isso daí não é algo muito atrativo, que passa despercebido na prateleira de um supermercado, não é verdade? E embora esse incidente tenha causado um prejuízo de milhões para a empresa, bom, nesse caso em específico, ela conseguiu se recuperar. Afinal, você sabe, você vai em qualquer supermercado, você ainda encontra um Ruffles, um Doritos à venda. Porém, certamente isso aí foi um erro que causou uma má repercussão para eles. E aí o próximo equívoco empresarial que eu coloquei nessa lista foi de uma empresa que era gigante no ramo da fotografia, a Kodak. Conhecida por suas inovações que marcaram o século XX, principalmente em câmeras que eram o auge da tecnologia, a Kodak dominou esse mercado por décadas. Só que aí na virada da era digital, ela cometeu um erro fatal. Qual foi esse erro? Bom, basicamente, eles não quiseram explorar o mercado de câmeras digitais. Ao invés de abraçar a nova tecnologia, eles preferiram continuar com as câmeras antigas porque eles tinham um negócio muito lucrativo na venda daqueles filmes fotográficos, revelar as fotos. E o mais curioso é que foram eles quem fizeram as máquinas digitais. Mas eles não seguiram nesse mercado. Como consequência, eles acabaram sendo superados pelos seus concorrentes que abraçaram a inovação. E aí, o resto da história você já sabe. A Kodak, que era a empresa líder, que poderia ter liderado essa revolução, acabou ficando para trás e sendo substituída por outros players do mercado. E esse é um exemplo muito semelhante àquele erro cometido pela empresa Excite que teve a chance de comprar o Google lá atrás e não comprou. Qual seja, o de não abraçar a inovação. A tecnologia e o avanço dela é algo que não tem freio. E se você quiser ignorar e não implementar isso no seu negócio, não tem jeito, você vai acabar sendo superado por aqueles que decidirem implementar. Você vai ser superado pela concorrência. Para nós, a lição a ser aprendida aqui é importantíssima em tempos de inteligência artificial. Você que é um desenvolvedor de software, por exemplo, que trabalha com marketing digital, edição de vídeos, criação de conteúdo e por aí vai, saiba que a inteligência artificial ela veio para chegar. Então não adianta você querer ignorar e continuar, por exemplo, produzindo as suas músicas como se ela não existisse, porque isso provavelmente será um erro que fará você ser substituído pelos seus concorrentes. Aqueles que sabem que não dá para lutar contra a tecnologia e preferem se aliar a ela do que ignorá-la. Não faça como a Excite, não faça como a Kodak. E não para por aí não. Outro erro empresarial que me leva a essa mesma reflexão foi aquele cometido pela Blockbuster. Para quem não sabe, a Blockbuster era uma empresa de locação de vídeos. Bem antigamente, quando os maias, incas e astecas queriam locar um vídeo, assistir um filme no final de semana, como não tinha internet, eles tinham que ir até uma loja, alugar uma fita ou um DVD e levar até a sua casa para poder usufruir daquele conteúdo. Ou seja, o processo era bem mais demorado, o custo de aquisição era mais alto. Só que com o advento da internet e da tecnologia de streaming, cada vez mais as pessoas começaram a ir menos para essas locadoras, afinal elas tinham a oportunidade de acessar qualquer um dos filmes que elas querem assistir na internet com facilidade. E a Blockbuster, ela era o McDonald's das locadoras, ela era uma empresa multinacional que fornecia esse mercado. E evidentemente que o avanço tecnológico levaria a empresa ao fracasso. E isso talvez não houvesse muito o que ela fazer, não seria um erro por si só. Exceto se você levar em consideração que no ano 2000 a Blockbuster teve a chance de adquirir a plataforma de streaming Netflix. É o que conta o CEO da Netflix naquele livro que ele lançou, That Will Never Work, ou Isso Nunca Vai Funcionar. Segundo ele, nos anos 2000 houve uma reunião ali da alta cúpula da Blockbuster com a do Netflix. Eles ofereceram o Netflix para a Blockbuster por $50 milhões
E o CEO da Blockbuster olhou para aquilo como quase que achou ofensivo. Não levou a sério, nem sequer cogitou a possibilidade, achou um inconveniente eles terem oferecido aquilo e, bom, perdeu essa oportunidade, vida seguiu, o resto da história você já sabe. E agora, o último caso da nossa lista envolve o BlackBerry, que para quem não se lembra foi um dos celulares mais desejados do planeta por muito tempo. Ele tinha um teclado bastante rápido, com um botão de rolar. Muitos executivos eram fãs, advogados e tudo mais. Ter esse celular era sinônimo de status e de produtividade. Só que aí veio o iPhone em 2007 que trouxe uma revolução para o mercado de celulares quando veio a tecnologia touch. Tela, você não precisa mais nem ter teclado no seu celular. E esse avanço, para quem não se lembra, durante um tempo ainda tinha uma rixa, uma certa dúvida por muitas pessoas de se realmente mudaria para o iPhone ou se permaneceria seguindo com o BlackBerry. Só que é inegável, a facilidade de você ter um celular touch é muito mais rápido do que um celular com teclado. Então, a tendência foi de que todos os players desse mercado que produzem celulares começaram a fazer smartphones. Só que a BlackBerry, por sua vez, ela resistiu à ideia de mudar o design dos seus celulares e de adotar telas touch e maiores. Eles continuaram apostando na fórmula antiga de ter um teclado. Eles não se adaptaram às novas tendências tecnológicas do mercado. E depois eles até tentaram fazer um celular que era touch, mas aí já era tarde, eles já tinham perdido esse mercado, seja para a Apple, que introduziu o iPhone, ou ainda para os seus concorrentes que até então eram menores, mas se adaptaram à nova tecnologia. Porque o celular é mais do que um teclado. Então, às vezes, se ela tivesse tido a humildade de perceber que esse é o futuro da tecnologia e fazer a adaptação, nem que fosse só um MVP, um mínimo viável ali para ter alguma coisa já nesse mercado, começar a pesquisa e desenvolvimento e poder fazer a virada caso fosse necessário, considerando ainda que ela tinha uma enorme vantagem competitiva no início, afinal, ela dominava o mercado de celulares para classe A, digamos assim. Bom, considerando tudo isso, é até triste de ver que essa empresa acabou ficando para trás de tantos concorrentes e acabou sendo jogada para fora do mercado. A adaptabilidade é algo fundamental no mundo dos negócios, especialmente em um setor tão dinâmico quanto o da tecnologia. O sucesso de hoje pode ser efêmero se a empresa não estiver pronta para se reinventar. E é com isso que nós concluímos a lista de quais foram alguns dos maiores erros do mundo corporativo. Se tem algum que eu não citei, conta pra gente nos comentários que quem sabe eu possa até fazer uma parte 2 desse vídeo. Mas mais importante do que olhar esses casos que servem como exemplo, é nós tirarmos a reflexão de aprendizagem aqui e nos lembrarmos da importância de sempre termos uma visão estratégica, de sempre questionarmos o próprio produto, submetê-los a sabatinas de vez em quando, para ver se a sua empresa está indo no caminho certo ou não. Ainda mais em um mundo tal qual o nosso, que está cada vez mais competitivo e tecnológico. Hoje as coisas mudam muito mais e mudam muito mais rápido do que antigamente. Então é preciso que nós estejamos preparados. E é preciso que nós saibamos quando que é a hora de mudar em conjunto com essas mudanças. Por esse vídeo nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.